Aterrissando na área, mais um bloco do Gustavo Siqueira aqui no programa da Vera, para todo o estado de Santa Catarina, através da Record News. A matéria de hoje é super especial. Imagina um cirurgião bariátrico que já operou mais de 3.600 pacientes e ganhou um sobrepeso. De tanto ele roncar e de tanto incomodar o filho e a esposa, ele resolveu também fazer a cirurgia bariátrica. E o melhor, contou essa experiência e de vários pacientes em livro. Vamos conferir. Doutor Felipe, como é que foi, depois de ter operado mais de 3.600 pacientes, se tornar então um paciente da tão cobiçada cirurgia bariátrica? Gustavo, neste ano eu completo 30 anos de formado. Eu acho que todo médico precisa passar pela experiência de ser paciente da especialidade do qual ele exerce. Porque eu posso dizer que minha vida se divide em antes de ser paciente de cirurgia bariátrica e depois de ser paciente de cirurgia bariátrica. E muitas vezes, por mais que a gente confie plenamente naqueles relatos que os pacientes nos dizem, só vivendo aquilo que o paciente vive que a gente vai sentir realmente o que ele sente. Uma experiência que mudou minha vida. Ô doutor, mas a cirurgia bariátrica evoluiu muito nesses últimos anos, né? Conta um pouquinho disso pra gente. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que já existe há praticamente 50 anos. Nos últimos 20 anos, com o grande crescimento da obesidade, da incidência da obesidade, a cirurgia bariátrica ela se tornou muito mais frequente. E com a tecnologia diminuiu o risco e o preconceito contra a cirurgia bariátrica. Para você ter ideia, o risco de uma cirurgia bariátrica há 20 anos era 2,3%. 2 a cada 100 pacientes poderiam falecer em virtude da cirurgia. Hoje o risco dessa cirurgia é 0,2%. Não é zero, mas é 2 em cada 1.000. O que mudou? Hoje, quase 100% das cirurgias são feitas por videolaparoscopia, de forma minimamente invasiva, através de 5 pequenas incisões. Os materiais que a gente usa para cirurgia tiveram uma evolução muito grande em termos de segurança, de manuseio, e isso fez com que a cirurgia se tornasse muito mais segura, chegando aí ao risco quase de uma cirurgia de vesícula. E o mais impressionante é que durante a pandemia, o Dr. Felipe Kolesch contou toda essa experiência que resultou nesse livro que acabou de ser lançado. Conta um pouquinho disso pra gente, doutor. O ano passado, eu fiquei 42 dias afastado das atividades cirúrgicas. Eu não cheguei a pegar Covid, mas por só realizar cirurgias eletivas, cirurgias que não são urgentes pela questão da pandemia, eu não pude operar. Então, eu sou uma pessoa que tem uma memória muito boa em termos de nome, de fatos, de histórias. Eu ficava em casa, eu acordava todo dia no mesmo horário, tomava banho, me vestia, colocava perfume e ia para o escritório. E eu coloquei primeiro todas essas histórias, nominei todas essas histórias e a partir daí eu fui descrevendo os detalhes de cada história. Sempre lembrando que eu tomei o cuidado de não identificar os pacientes, para isso ficar de uma forma anônima, para evitar ter algum constrangimento para qualquer pessoa. E, ao final da pandemia, eu estava com o livro pronto. E esse livro, ele não é um livro que foi feito para vender cirurgia bariátrica, é um livro de histórias de pacientes que vivem a luta contra a obesidade. Ali tem histórias de pacientes que foram operados, de pacientes que não quiseram ser operados, de pacientes que emagreceram, de pacientes que voltaram a ganhar peso, de pessoas que desistiram da cirurgia na hora da cirurgia, tem de pacientes que não querem operar e vão me procurar para outras alternativas de tratamento que não o cirúrgico. Então é um livro que conta a luta das pessoas contra a obesidade. Que a gente tem que lembrar que ninguém é obeso porque quer. Ninguém escolhe ser obeso. Obesidade não é um defeito e ser magro não é uma qualidade. Então a gente tem que tirar esse preconceito relacionado à questão da obesidade. Esse livro tem várias histórias, histórias tristes, histórias felizes, histórias com as mais curiosas, histórias engraçadas. Mas uma história que assim, é o que a gente vive, é a questão do paciente que chega dizendo para mim assim, quase morro de frio. Era um rapaz que era representante da indústria farmacêutica. Ele chegava no consultório num dia como hoje, assim, jorrando de suor. Tá? Ele disse que carregava 2, 3 camisas junto com ele para trocar a camisa de tanto que ele suava. E após a cirurgia, ele dizia que quase morre de frio. E é o que eu sinto. Tá? Mesmo nesses dias quentes, eu acabo dormindo de meia, porque eu morro de frio no pé. Por quê? Porque a gordura funciona como isolante térmico. E a partir do momento que a pessoa perde gordura, ela perde essa carapaça de proteção térmica. Então ela acaba sentindo muito mais frio.
E realmente é uma coisa que eu mesmo vivo isso daí. Doutor, e a gente pode encontrar o livro em todas as livrarias aqui da região e do estado, é isso? Gustavo, o livro está à venda na Blue Livros da 15 do Parque Europeu, no site da Blue Livros e nos próximos dias na Amazon e na Martins Fontes em São Paulo. Que bacana, e para encerrar, deixa aquela frase que tu comentou antes que eu achei bem bacana, que a obesidade versus Nós temos que entender o seguinte, uma frase que eu sempre gosto de repetir. Obesidade não é defeito e ser magro não é qualidade. E ser magro não é garantia de felicidade. Cirurgia bariátrica, então, é uma coisa muito séria, como vocês viram na entrevista, né? Então procurem um especialista e tentem qualquer outra coisa antes da cirurgia, que eu penso que ela deve ser a nossa última opção. Antes de encerrar o bloco de hoje, você tem memórias, né? Tem aquela fita em casa, lembra da primeira comunhão, do casamento, da formatura, de vários aniversários. Fita VHS vai embolorando, vai mofando. E a 2AE Audiovisuais tem um serviço super bacana. Eles transformam toda essa memória em digital, ou seja, no pendrive, na nuvem, ou se quiser também pode ser em DVD. Vale super a pena conferir o trabalho da 2AE Audiovisuais. Não vamos perder as memórias, né, gente? A fita vai estragar e as lembranças têm que ficar para sempre.